Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa aula. A nossa aula de número 12, nós continuaremos trabalhando aqui os princípios processuais, tanto constitucionais quanto aqueles que estão previstos no Código de Processo Civil de 2015. Começando aqui pelo princípio da publicidade. Esse princípio é bastante simples. Via de regra, os processos eles devem ser públicos. Ou seja, o acesso ao processo ele não pode estar restrito a algumas pessoas, mas pode ser acessado por todos aqueles que possuírem algum interesse em relação àquele processo. Isso aqui serve para uma forma de controle do abuso de poder e arbítrio estatal, porque o exercício do poder judiciário é um exercício de poder e quando você não tem controle sobre qualquer tipo de poder, esse poder tende ao abuso. Quando você deixa o processo público, você acaba trazendo uma forma de controle desse processo, tanto de forma interna, para aqueles que estão envolvidos no processo e podem recorrer, quanto de forma externa, que é justamente o escrutínio público da imprensa, dos doutrinadores, das pessoas que analisam jurisprudência e assim por diante. Além disso, nós temos a publicidade como uma forma até mesmo de exercício do contraditório, porque se você não tem como ter acesso aos atos que foram praticados no processo, como que você vai se manifestar? Então, se o juiz comunica a prática de um ato processual, o advogado ele tem o direito de estar ali em contato com aquele processo para saber o que ele precisa fazer, o que foi feito, o que ele precisa argumentar e assim por diante. É claro que esse princípio da publicidade, ele admite também exceções. A principal delas é a questão da privacidade. Ou seja, quando envolver o processo relacionado com a privacidade das pessoas que estão ali, das partes, é possível que esse processo siga em segredo de justiça. Mas veja bem, mesmo quando o processo está em segredo de justiça, ele não está público para as pessoas em geral. Mas ele deve estar público para aqueles que estão atuando dentro do processo. Então, se você é advogado dentro de um processo que segue em segredo de justiça, por óbvio que você vai ter acesso total àquilo que foi trabalhado dentro do processo. Você não pode ficar sem ter acesso àquele processo. É possível também que o processo ele deixe de ser público quando afetar o interesse social, que é o que diz aqui no artigo 5º, inciso 60 da Constituição. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então, no processo penal, por exemplo, você pode ter um ato sigiloso até o cumprimento de uma prisão preventiva. Você não vai avisar para a parte, estou te intimando aqui porque expedimos um mandado de prisão em seu nome. O juiz expede o mandado de prisão e a polícia vai lá cumprir antes de informar a pessoa, justamente para evitar risco de qualquer tipo de fuga, uma forma de interesse social. Mas isso não pode ser por tempo indeterminado. O processo penal, o inquérito policial, ele pode correr em sigilo sob determinado tempo, mas um momento vai chegar em que o juiz ele vai ter que abrir esse sigilo para a sociedade. A não ser, por exemplo, que envolva também a intimidade. Porque, por exemplo, se você tem uma vítima que é menor de idade, etc., o processo também vai poder ficar mais restrito. Lá nos processos de ato infracional que envolve menor, pode ter uma restrição maior também. Então, sempre que você tiver a manifestação da intimidade, da privacidade, do interesse social, é possível colocar algum tipo de restrição à publicidade. Mas sempre que existe essa restrição, a restrição é para o público em geral e não para os advogados que atuam no processo. Então, o inquérito pode ser sigiloso para o público em geral, mas o advogado ele tem o direito, está sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, a ter acesso aos atos que já foram documentados dentro do inquérito. Tudo bem? Então, existe a publicidade, existe também as exceções, mas quando tem exceção, essa exceção precisa ser
bastante justificada e nunca pode ser em relação aos advogados das partes que compõem a relação jurídica processual. Além disso, uma questão interessante é a respeito do processo eletrônico. Quando o processo eletrônico começou, há uns 10 anos atrás, não, digo mais, uns 14 anos atrás, com os testes, etc., muito se discutiu sobre essa questão da publicidade nos processos eletrônicos. Por quê? Porque se o processo ele pudesse ficar público para todas as pessoas acessarem, isso poderia gerar um problema no seguinte sentido, que as pessoas utilizariam o processo para fazer fofoca, comentários que não tivessem nenhum tipo de interesse público ou fugisse ao objetivo da publicidade processual, que é o controle do próprio poder jurisdicional. Isso na medida que, quando o processo era físico, qualquer pessoa poderia ir lá e pedir para ver o processo, mas ela precisava se deslocar, ir até o fórum, com o número do processo, pedir a secretaria para ver o processo no balcão, correto? Com o processo eletrônico, a pessoa poderia fazer isso pelo celular, em qualquer lugar, no metrô, no ônibus, como passageiro de um automóvel. E aí, o CNJ resolveu restringir esse acesso à população em geral no processo eletrônico. Você não vai ter, através da busca pública dos sistemas de tribunais no Brasil, como acessar todo o processo se você não for parte nesse processo ou se você não for advogado desse processo. Você vai precisar de um código de controle para acessar como parte, o advogado vai acessar pelo próprio acesso da OAB dele, não tem problema nenhum, o advogado ele vai ter essa possibilidade, mas a população em geral, ela só vai ter acesso aos atos de decisão judicial. Ela não vai ter acesso à petição inicial, à documentação. A gente sempre junta documento pessoal das partes, CNH, comprovando endereço. Se qualquer um pudesse ter acesso a isso, imagina as fraudes que isso poderia acontecer com essas cópias digitais de documento pessoal. Em banco, fazendo conta no banco, pegando empréstimo. Então é algo que o CNJ resolveu utilizar. A população em geral tem acesso apenas às decisões, as partes podem ter acesso completo ao processo eletrônico e o advogado tem acesso a todos os processos que não estão em segredo de justiça. Se tiver segredo de justiça, precisa ter procuração nos autos para ter acesso, inclusive o advogado. O segundo princípio ou garantia que nós veremos hoje é a duração razoável do processo. Esse princípio aqui ele é muito confundido com a questão da celeridade processual. Veja bem, o que a Constituição traz é a duração razoável do processo. Ela vai colocar todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Veja bem, a celeridade ela faz parte da duração razoável do processo, mas ela não é tudo na duração razoável do processo. Por quê? Porque quando você tem processos que sejam mais complexos, que envolvam uma grande quantidade de partes, cada parte pode ter um advogado diferente, ou que envolva uma produção de provas mais complexa, com oitiva de várias testemunhas, com perícia judicial, com inspeção judicial e outros meios de provas que podem ser feitos. Se uma parte alega uma falsidade documental, você vai ter que abrir um procedimento para analisar se aquele documento é falso ou não. Cada processo ele vai ter uma necessidade de ter um tempo para o seu início, meio e fim. Até para que nesse tempo você possa desenvolver o contraditório e ampla defesa. Você não pode sair atropelando tudo, atropelando garantias constitucionais como o contraditório e ampla defesa em nome de um processo que seja rápido. O processo ele sempre vai ter uma duração. O que a Constituição vem dizer com esse princípio da duração razoável do processo é que processos mais simples eles devem terminar de forma mais célere
E processos mais complexos, eles podem sim levar uma quantidade de tempo maior. O que é necessário observar é que o poder público dê condições para que esse processo ele se desenvolva de uma forma mais rápida possível, de acordo com as suas complexidades. E isso aqui, no meu entendimento, esse princípio ele tem muito mais relação com a atividade do Poder Judiciário do que com a atividade das partes. As partes, obviamente, podem querer atrapalhar o processo, atrasar o processo com expedientes que não sejam expedientes baseados na colaboração e na boa-fé processual? Podem. Mas a gente sabe, quem é advogado tem uma experiência, sabe que a maior parte dos processos, eles andam de uma forma mais demorada, não por conta da atuação das partes, porque as partes elas possuem prazos. Eu, como advogado, se o juiz me deu lá 15 dias e o prazo for no processo civil 15 dias úteis, eu tenho que cumprir aquela determinação em 15 dias úteis. Se eu não cumprir, isso pode gerar um prejuízo para o meu cliente e até responsabilização profissional minha. E quem atua sabe que a maior parte de demora do tempo processual é o tempo que o processo fica concluído esperando uma decisão. Então, quando você tem varas cíveis, penais, etc., com uma grande quantidade de processo, e que o juiz ele precisa analisar aqueles processos para tomar decisões interlocutórias, para dar sentenças, enquanto ele está decidindo um processo, os demais estão esperando, obviamente o processo vai demorar, é ali naquele momento, esperando uma decisão interlocutória, esperando uma sentença judicial ou um acordo no segundo grau de jurisdição ou no tribunal superior. Quem atua sabe que é aí que está o gargalo do atraso processual, na demora da prestação jurisdicional. Não é, via de regra, com a atuação dos advogados que querem atrapalhar o processo, não. Via de regra, é com base nesse tempo morto que o processo fica parado, esperando uma decisão. Com o processo eletrônico, houve uma implementação muito boa em relação à parte de secretaria, porque o processo eletrônico, ele traz os avisos já para a secretaria, ó, tal prazo não, né, já passou, tem que certificar que a pessoa perdeu o prazo, ou isso ou aquilo, o processo, ele não costuma ficar muito tempo parado em secretaria mais, não costuma perder processo, não costuma demorar para achar um processo, como acontecia no processo físico. Então, para a secretaria, melhorou bastante. Só que, para a parte de julgamento, se o Poder Judiciário não trabalha com uma abertura de mais varas naquelas cidades que estão mais abarrotadas, se o Poder Judiciário não dá condição de que os juízes tenham, né, possam se dedicar mais aos processos, não abarrotar as varas cíveis de processo, se não tiver isso, não tem como melhorar esse andamento processual, porque não são os advogados que fazem isso. Inclusive, quando começou o Código de Processo Civil, e é interessante, houve-se a discussão de que no juizado especial, que é uma lei específica, o prazo ele continuaria andando contando em dias corridos ou apenas dias úteis. Eu, na época, escrevi um texto defendendo que também deveria seguir dias úteis. E, juridicamente, a explicação era bastante simples. A lei do juizado especial não regula a contagem de prazo, ela sempre se socorreu do Código de Processo Civil para contar prazo. Mudou o Código de Processo Civil, também muda na lei do juizado especial. Hoje já teve alteração expressa, não tem problema nenhum, não tem mais essa discussão. Mas quem era contra falava o seguinte, que se contasse o prazo do juizado especial em dia útil, o processo, que no juizado deveria ser mais rápido, iria ficar mais atrasado. O que dava para discordar justamente por causa disso. Não é por conta do prazo, que vai aumentar mais 4 dias para o advogado ganhar o fim de semana, que vai atrasar um processo. Não são 4 dias a mais para contestar, que vai dar final de semana, que vai atrasar um processo no juizado especial. É o tempo que ele vai demorar para marcar uma audiência para ouvir uma testemunha. É o tempo que vai demorar concluso para o juiz para ele tomar uma decisão interlocutória ou geralmente uma sentença. O juizado especial não tem muita decisão interlocutória.
É isso que atrasa, não é 4 dias a mais para o advogado contestar ou 5 dias a mais para o advogado fazer uma impugnação. Não é isso que atrasa. O que atrasa são meses esperando essas decisões judiciais. E para a gente encerrar nossa aula aqui, nós temos mais um princípio, que é o princípio do acesso à justiça. Esse princípio também é um princípio bastante amplo, porque nessa nomenclatura a gente dá para colocar muita coisa, inclusive aquilo que nós já vimos em relação ao próprio devido processo legal, ao próprio princípio do contraditório. Mas geralmente o que vem destacado no problema do acesso à justiça é, em primeiro lugar, a questão de você poder acessar o poder judiciário sem custos, quando você não pode fazer isso, se você não tem dinheiro para acessar o poder judiciário, isso não pode atrapalhar o acesso à justiça. Por isso que nós temos a regulamentação da justiça gratuita, para que a parte possa entrar com o processo, ela possa pedir uma perícia, ela possa pedir as coisas dentro do processo sem precisar pagar, porque ela não tem condições de pagar. Essa geralmente é o que é colocado como primeiro desdobramento. Mas isso não é o suficiente, porque o acesso à justiça também está relacionado a outras questões, como, por exemplo, você ter procedimentos adequados para a tutela coletiva. Problemas coletivos precisam ser resolvidos de uma maneira coletiva. Se você não consegue resolver de forma coletiva, cada um tem que entrar com uma ação, você está atrapalhando o acesso à justiça. Porque não é todo mundo que vai entrar com aquela ação, ou tem disposição para entrar com aquela ação, e assim por diante. O acesso à justiça está relacionado com a influência na decisão do juiz, do julgador, com a decisão justa, com o processo mais sério, com a possibilidade de você agir preventivamente ao ilícito, que é o que coloca aqui o inciso 35 do artigo 5º da Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, ênfase aqui na ameaça. Não precisa que o dano já tenha sido causado, não precisa que o ilícito já tenha sido praticado para que a pessoa possa acionar o Poder Judiciário. Imagine que você está numa área residencial, onde você mora ali, uma área totalmente residencial, e começa a anunciar uma festa em determinado local ali da sua região, para começar à meia-noite, sem horário para terminar. Open bar e com show. Começa a distribuir folheto, começa a fazer propaganda nos meios digitais, nas redes sociais, você toma conhecimento que vai ter aquele show ali, aquela festa em área residencial. Você pode, antes de começar o show, antes de chegar o dia do show, recorrer ao Poder Judiciário para que ele tome medidas preventivas para que aquele ilícito não ocorra. Seja tomando os cuidados necessários para que o evento ocorra em um local que não tenha como o som se espalhar pela vizinhança, caso o local tenha tratamento acústico, seja até mesmo cancelando o evento se isso não possa ser alcançado, esse tratamento acústico. Então isso é importante. Agir de forma preventiva, a tutela preventiva, ela vem com muita força no Código de Processo Civil. Nós temos hoje artigos do CPC, que não tínhamos anteriormente, que regulam essa possibilidade do agir preventivo do Poder Judiciário. Não que não acontecesse anteriormente, mas agora a gente tem uma regulamentação mais específica. E além disso, a possibilidade de ter acesso a um defensor público ou advogado dativo, com preferência ao defensor público. Aqui nós precisamos, no Brasil, reforçar a necessidade de que as defensorias públicas estaduais sejam melhoradas para que elas alcancem a mesma proeminência, o mesmo papel que o Ministério Público faz. Porque a defensoria pública, ela é necessária para atendimento civil, principalmente na área de família e sucessões, é muito importante a defensoria pública. Para a questão criminal nem se fala, haja vista que a maior número de prisões que nós temos no Brasil são para os crimes de pessoas que não conseguem pagar um advogado, furto, roubo e
Tráfico de drogas não são crimes do colarinho branco, que as pessoas têm condições de pagar o advogado. E, né, em outras searas também é importantíssima a situação da Defensoria Pública, ela não tem a estruturação que o Ministério Público tem. É preciso que isso seja cada vez mais realizado pelos governos estaduais, porque é determinação da Constituição que o Estado preste assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. E só para finalizar aqui, a Defensoria Pública também tem possibilidade de agir coletivamente na defesa das pessoas que não possuem recursos. Então não é só atuação individual, mas entrar com ação civil pública também é permitido para a Defensoria. Tudo certo? Vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima a gente continua a análise dos demais princípios processuais.